em agência.eclesia.pt, o portal onde encontra todos os outros temas que estão em atualização permanente sobre a atualidade religiosa. Ética e Teologia, declinações de uma relação. É este o título do livro que hoje lhe apresentamos, contando com a presença do autor, Américo Pereira, no programa Eclésia. Professor Américo Pereira, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe uma apresentação deste livro. Que itinerário de investigação percorre relacionando ética e teologia? De um modo geral, as pessoas estão habituadas a olhar quer para a ética, quer para a teologia, fundamentalmente como ciências que o são. Por outro lado, tenho vindo a reparar há muitos anos que a ética é utilizada no discurso normal e também no discurso académico e científico como uma função adjetiva. Eu penso que a ética não deve ser utilizada como uma função adjetiva. Penso que a ética é fundamentalmente substantiva e que se refere a toda a ação humana. Muitas vezes refere-se à ação de alguém que fez algo bem como uma ação ética. Bem, mas quem faz algo de mal também está a ser ético. Está a ser ético fazendo mal. E, portanto, o que eu me proponho aqui no âmbito da ética é recentrar a ética neste sentido da substantividade da ética. Repito, a ética é a totalidade da ação humana, seja ela produtora de bons resultados, seja ela produtora de maus resultados. É a referência primeira da ação humana? É a referência primeira da ação humana visto a partir de um nível antropológico, se quiser. Depois há outras formas de ver a amarração fundamental da ação humana. Mas sim, se quiser, concedo isso. Por outro lado, a teologia, normalmente, essa é vista apenas como uma atividade que alguns até consideram não científica. Estão no seu direito, desde que sejam capazes de o fundamentar devidamente. E acha que tem algum fundamento essa consideração não científica da teologia? Eu penso que há aqui um texto sobre o fascismo. Eu penso que se insere perfeitamente dentro daquilo que é uma atitude fascista de uns cientistas relativamente a outros. Já lá iremos também a esse conceito. Eu sei que a afirmação é dura, mas não tenho qualquer problema em proferi-la. E, portanto, a teologia é vista como uma ciência, como uma reflexão acerca do sagrado e das várias experiências do sagrado, nomeadamente no âmbito da teologia cristã e católica. Ora, há uma forma de encarar a teologia em que a teologia não é apenas uma ciência ou mais uma atividade académica. A teologia pode ser um modo de vida, a teologia pode ser, neste caso, uma parte da ação humana e, portanto, eu insiro a teologia dentro do âmbito da própria ética. Quer a teologia como prática de uma ciência, quer a teologia como prática de uma vida religiosa refletida, porque senão não é teologia, se não tiver reflexão, é algo que, fazendo parte da ação humana, então é algo de ético neste sentido substantivo também. E a propósito disto, há várias declinações no sentido gramatical do termo, adaptado em analogia. Portanto, há várias formas de ética e teologia se relacionarem. Nomeadamente, a pessoa, a comunidade, é nesses contextos que analisa essa relação. A pessoa, a comunidade, o bem, Deus, que são os tais pontos de amarração que estão do outro lado, e terminando na quarta parte com uma quadratura, Deus, a pessoa, a comunidade e salvação. Esta questão da salvação, mesmo do ponto de vista laico, faz todo o sentido. Não é? Se os seres humanos não andam aqui para, de algum modo, procurarem a sua salvação, seja ela entendida de uma forma religiosa, seja ela entendida de uma forma puramente laica, e termina quando termina absolutamente a vida humana, mas uma vida que não seja uma vida em busca de uma qualquer forma de salvação, relativamente a algo que eu tenho estudado muito, que é o nazismo e os campos de extermínio nazi, então não se diferencia muito disso. Um outro tema que também aparece muito aprofundado, e logo no início, na primeira parte, é o conceito de fascismo, onde o apresenta como algo que tem o objetivo permanente de aniquilar o humano. Porquê essa sua perspectiva? A perspectiva eu desenvolvo, mas a perspectiva começa com o filósofo francês Michel Henry, que teve uma experiência de vida
riquíssima, quer como filósofo, quer como ser humano. Ainda muito jovem foi partisan na Revolução, na resistência francesa contra a ocupação nazi. Foi um homem que passou pelo marxismo e que pensou as questões da dignidade humana, do trabalho a um nível muito profundo. Numa altura já muito madura da sua vida e da sua obra, escreveu uma obra do comunismo ao capitalismo, em que redefine o fascismo. E, portanto, o fascismo deixa de fazer sentido apenas enquanto uma realidade histórica e vista como tal pela ciência política, e passa a ser redefinido como toda a tentativa de menorização ontológica e antropológica de um ser humano por outro. Ou seja, em palavras mais simples, sempre que um ser humano diminui o ser de outro ser humano, está a cometer um ato fascista. E isto faz todo o sentido, mesmo se formos à simbólica romana. A simbólica é a simbólica do molho das varas, il fascio, não é? E, portanto, o que conta neste símbolo não é cada uma das varas, cada uma das pessoas, mas o molho das varas atado por fora. E é este atado por fora que significa este sentido ditatorial e de diminuição daquilo que cada pessoa é, que passa a funcionar apenas em função da totalidade, em função do tirano, em função da oligarquia, e tudo isso são formas de redução da pessoa humana. E acredito que encontra na leitura da história muitos momentos onde assim aconteceu. Desde o início da história, desde o início do velho casal Adão e Eva, ou se algum dia se descobrir o primeiro ser humano histórico, de facto, provavelmente, um dos seus primeiros atos foi olhar para o outro com um ar de condescendência ou de menorização. E isso é o pão nosso de cada dia ao longo da história, e é o pão nosso de cada dia da nossa vida. Todos nós o fazemos, muitas vezes. Na segunda parte fala de comunidade. Que centralidade tem este conceito na nossa sociedade? Não tem. Pura e simplesmente. Nós vivemos num tempo, aliás, viveu sempre num tempo em que se mente muito bem. E tem-se a sua recompensa, normalmente. A comunidade verdadeiramente nunca existiu, historicamente, salvo em regime cristão, na Sagrada Família, para quem acreditar. Para quem não acreditar, então a situação ainda é pior. A comunidade implica que o bem de todos aqueles que a constituem seja servido no máximo das suas potencialidades. É o velho conceito de origem platónica, que a Igreja depois, e muito bem, apadrinhou e que tem vindo a tentar ser recuperado ultimamente, do bem comum. E o bem comum não é o bem da maioria, não é o bem da minoria de uma oligarquia, não é o bem do tirano. O bem comum é o bem de todos e para todos. E enquanto não for o bem de todos e para todos, enquanto houver um único excluído, não há bem comum. Agora, aplique-se isto à história e aplique-se isso ao momento em que nós estamos a viver, não é? À Europa perdida como ela está neste momento, e percebe-se o sentido necessário que a comunidade encerra e a sua inexistência em termos reais. Enfim, numa sociedade assim entendida, onde a pessoa quer aniquilar a outra pessoa e onde não há esse conceito de comunidade, que sentido para a vida? Como definir essa guerra pelo sentido? Bem, creio que o livro termina por aí, não é? Ou termina, enfim, ou inicia. O livro termina a falar do inferno e da salvação, não é? Mas aquilo que acabou de me dizer é a definição do inferno. Quer dizer, enfim, eu não me lembrei de pôr lá isso, mas o inferno é, se quiser, a definição metafísica daquilo que é o fascismo. Aliás, o Sartre viu isso muito bem naquele livro, o Huis Clos, não é? O inferno é produzido por nós nas nossas relações de uns com os outros, em que há tudo menos amor, verdadeiramente. Não há. Há sucedâneos, mas não são propriamente a mesma coisa. Para já, uma pessoa que faz isso a uma pessoa não é uma pessoa e não considera a outra como pessoa. E ao não considerar a outra como pessoa, está-se a considerar indiretamente a si própria também como não pessoa. A vida a partir daqui é infernal.
como se vai vendo cada vez mais. E, portanto, a solução é teoricamente muito simples. É as pessoas deixarem de viver a partir da centração no seu sagrado umbigo e passarem a viver num regime centrífugo, que é o regime do amor. Passarem a utilizar, então, o seu umbigo como base fundamental para chegar aos outros, não para servirem de animais depredatórios, mas para servirem passo o pleonasmo, servirem de servidores dos outros. Não tem mal O tal algum. bem de todos que falou há pouco, não é? O tal bem comum. Professor Américo Pereira, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Acredito que pela leitura deste livro todas essas ideias é que ficam fundamentadas e isso pode talvez inverter o sentido da história para não levar o rumo que vai levando. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro, Ética e Teologia, da editorial Caritas. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde nos fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.